Boa noite, professor e colegas. Hoje nós vamos apresentar o nosso trabalho sobre os rins. Eu sou a Carla e também fazem parte do grupo a Giane, a Raquel e a Vitória. A nossa apresentação está dividida nos seguintes tópicos. O que é os rins? Função, localização, principais células, representação histológica, doença, curiosidade e algumas considerações finais. Bom, o que são os rins? São órgãos fundamentais para o corpo humano, porque são eles os principais órgãos excretores do corpo humano. Eles estão em ambos lados da coluna vertebral, têm um formato parecido com um feijão, cor marrom avermelhada, e também os órgãos produtores de urina, como vocês podem ver aqui no videozinho. A sua principal função é a regulação homeostática do conteúdo de água e íons no sangue do corpo, ou seja, a manutenção do equilíbrio iônico, a homeostática do pH e também o equilíbrio do volume líquido extracelular e da pressão arterial. Outras funções do rim é a produção de hormônios e, como comentei anteriormente, sobre ele, a sua principal função é a excreção de resíduos. Olá, meu nome é Vitória. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a localização anatômica dos rins. Então, os rins, como a gente pode ver nessa imagem, eles são órgãos pares, retroperitoneais e lembram a forma de um feijão. Ele tem o seu início, então, ao nível da 12ª vértebra torácica e o seu término ao nível da 3ª vértebra lombar. Eles são descritos como retroperitoneais por estarem posicionados por trás do peritônio da cavidade abdominal. O rim direito está localizado levemente inferior ao esquerdo, devido ao tamanho e à localização do lobo direito do fígado, em comparação ao lobo esquerdo, que é muito menor. O rim é um órgão que pesa aproximadamente 150 gramas, é envolto por uma fina membrana de tecido conjuntivo denominada cápsula renal. Cada rim apresenta 2 faces, 2 bordas e 2 extremidades. As faces, tanto anterior quanto a posterior, são lisas, porém a anterior é mais abaulada e a posterior é mais plana. As bordas são constituídas pela medial côncava, que é onde encontramos o hilo renal, e a lateral convexa, as extremidades pela superior, onde encontra-se a glândula suprarrenal, e a inferior, que fica ao nível da 3ª vértebra lombar. É importante ressaltar sobre o hilo renal. O que é o hilo renal? É o local por onde entram a artéria renal e nervos e de onde saem a veia renal, os vasos linfáticos e os uréteres. Se efetuarmos um corte transversal nesse órgão, podemos distinguir 2 regiões diferentes. Uma que é a zona periférica, de cor amarela e aspecto granuloso, denominada de córtex renal, e a outra subjacente, de tom vermelho escuro, denominada medula renal. O córtex, então, é a camada mais externa do rim, que contém todos os glomérulos, túbulos contorcidos proximais e distal, partes dos túbulos retos e ducto coletor cortical, enquanto a medula é a área interna do tecido renal, que contém as alças de Henle e os ductos coletores medulares. Tanto a camada interna quanto a externa contém várias estruturas que constituem os néfrons, que é o que eu vou falar a seguir. O néfron, então, é uma estrutura complexa que garante a filtragem do sangue e a retirada das substâncias que estão em excesso ou são tóxicas para o nosso organismo. A anatomia do néfron é especializada em criar urina a partir do sangue, através de 4 atividades principais, que são a filtração, a reabsorção, a secreção e a excreção. É por isso que muitos afirmam que o néfron é uma unidade funcional do rim. Ele é constituído, então, de um corpúsculo renal e um túbulo segmentado. Os néfrons justamedulares possuem longas alças, enquanto os néfrons corticais possuem alças mais curtas. Analisando essa imagem,
a gente percebe então que o corpúsculo renal ele é composto por dois elementos principais, que são o glomérulo e a cápsula glomerular. O glomérulo é uma rede de capilares formados por ramos da artéria renal. O corpúsculo renal ele funciona como um filtro plasmático, onde pequenas moléculas, substâncias e resíduos metabólicos são filtrados. Porém, células e macromoléculas em geral não podem transpassar o corpúsculo. Como podemos analisar na imagem, então, o túbulo proximal, essa partezinha que está grifada em verde, ele é responsável pela maior parte de transporte de fluidos e é constituído por partes contorcidas e retas. A alça de Henle, então, é a curva em forma de U de um néfron, que se estende através da medula do rim, apresenta epitélio plano com variada permeabilidade para água e sódio e é responsável pela concentração e pela diluição urinária. Por fim, então, o túbulo distal e o ducto coletor. Eles são revestidos por vários tipos peculiares de células. Essas células estão envolvidas na homeostase ácido-base, equilíbrio de potássio, sódio, cálcio e reabsorção de magnésio, além da concentração urinária. A principal função do túbulo contorcido distal e do túbulo coletor é o controle fino de excreção de sal e água. O corpúsculo renal é formado pelo glomérulo renal e pela cápsula de Bowman, saco epitelial invaginado que envolve o glomérulo, resultando na formação de dois folhetos, parietal e visceral. Entre os dois folhetos encontra-se um espaço urinífero e capsular que capta o filtrado glomerular. O túbulo contorcido proximal tem a sua parede composta por um epitélio cúbico simples, com células apresentando uma grande quantidade de microvilosidades na superfície apical. O limite entre essas células é impreciso e o lúmen é estreito, sendo comparado com o lúmen do túbulo contorcido distal. O túbulo contorcido distal também é revestido por epitélio cúbico simples e, diferente do túbulo contorcido proximal, não possui as microvilosidades, também conhecidas como borda em escova, pois a parte apical das células do túbulo apresentam microvilos mais curtos e esparsos, apresentando dessa forma um lúmen mais amplo. Essas células se tornam cilíndricas altas, com núcleos alongados e próximos uns aos outros. A alça de Henle apresenta um segmento delgado, que é constituído por um epitélio simples pavimentoso, e um segmento espesso, que apresenta o epitélio cúbico simples. A porção delgada da alça de Henle pode ser confundida com a dos capilares, pela sua semelhança. Diferenciam-se essas duas estruturas pela presença de hemácias no interior dos capilares. Os tubos coletores podem ser encontrados tanto na região cortical quanto na medular. Seu epitélio varia de cúbico a cilíndrico simples. A primeira lâmina representa o corte do rim em aumento de 4 vezes, corado por hematoxilina e eosina. Em um, observam-se os corpúsculos renais. Já na lâmina 2, o corte do rim é aumento de 10 vezes, corado por hematoxilina e eosina. Os corpúsculos renais estão delimitados por círculos. Em um, observa-se túbulos contorcidos proximais, já em 2, túbulos contorcidos distais. Na terceira lâmina, o corte do rim é aumento de 40 vezes, corado por hematoxilina e eosina. A seta preta apresenta a cápsula de Bowman, a seta laranja, o espaço capsular e a seta azul indica a mácula densa. A estrela indica o glomérulo. Em um, observa-se os túbulos contorcidos proximais e em 2, túbulos contorcidos distais. Vou começar falando um pouco sobre as principais doenças nos rins. A primeira é as pedras nos rins. A pouca ingestão de líquido resulta na formação das pedras nos rins e o elevado consumo de sal e proteínas. A dor é causada quando as pedras se movimentam descendo pela uretra. Isso acontece por causa da obstrução do fluxo urinário e dilatação dos rins.
Entre os sintomas estão as dores no abdômen, desejo constante de urinar e calafrio ou suor. A segunda é a infecção renal. Na maioria das vezes é causada pela cistite, que é uma bactéria na bexiga que vai subindo para o rim. Alguns sintomas são febre, dor de cabeça, confusão mental e ritmo cardíaco acelerado. A terceira são os cistos renais. Os cistos são bolhas que se formam no rim. Elas são mais comuns de aparecerem depois dos 40 anos de idade. Os sintomas são febre, pressão alta e sangue na urina. A quinta doença é a insuficiência renal crônica. Ela acontece quando o rim não consegue mais filtrar os resíduos do sangue. Ocorre lentamente e é irreversível. Os sintomas são pressão alta, fraqueza constante, dor lombar, dificuldade de urinar e a urina com aspecto sanguinolento ou com muita espuma. Tumor ou câncer no rim. É raro. E, diferente dos cistos, os tumores são lesões sólidas, não tem líquido no seu interior. Ocorre quando há cistos renais excessivos. Entre os sintomas estão perda de peso, anemia, perda de apetite e sangue na urina. Agora eu vou falar um pouco das curiosidades sobre os rins. Os rins produzem em torno de 2 litros de urina por dia e, ao produzir hormônios, eles se comportam como um órgão endócrino. Pela quantidade de sangue que passa pelos rins, ele é considerado um dos órgãos mais importantes do corpo humano. Os rins chegam a filtrar mais de 200 litros de sangue por dia e tem como função filtrar e liberar produtos do metabolismo. Para a conclusão, então, o sistema excretor composto pelos rins, ureteres, bexiga urinária e uretra realizam um importante trabalho na filtração do sangue e formação da urina, visando assim manter o controle do equilíbrio homeostático interno. São muitas as funções atribuídas a um rim. Cabe enfatizar, então, que qualquer deformação ou desequilíbrio no funcionamento das estruturas pré, intra e pós-renais pode desencadear em sérios problemas renais, cardíacos, vasculares, hemodinâmicos e cerebrais, que, se não forem diagnosticados e tratados a tempo, podem se tornar irreversíveis, dificultando a qualidade de vida caso esses indivíduos venham a apresentar alguma nefropatologia. Nós esperamos que todos tenham gostado da nossa apresentação referente aos rins e gostaríamos também de agradecer a atenção de todos.